Galerinha, vem chegando, vem chegando. Nós vamos entrar agora em geometria. E o tema é ponto, reta e plano, ok? Antes da gente começar a videoaula, não esqueçam, olha lá. Vai lá no nosso canal, dá uma curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho para você estar recebendo aí a sinalização de novos vídeos e compartilhe, porque matemática é vida e a gente deve compartilhar para o mundo inteiro, ok, pessoal? Vamos à aula? Bem, galerinha, e agora a gente vai entrar numa área da matemática que se chama geometria, ok? E o que é a definição de geometria? Olha lá, geometria é o estudo das figuras e do espaço que elas ocupam. De maneira prática, a gente diz assim, ó, geometria é o estudo das figuras planas, das figuras sólidas, das figuras geométricas, dos sólidos geométricos, ok? De maneira bem sucinta, é isso, tá bom? E dentro da geometria, nós vamos estudar três elementos fundamentais, que são fundamentais para a construção de qualquer figura, ok? E qual é o nome, ou quais são os nomes desses elementos? São eles, olha, ponto. O próprio nome já diz. O que é um ponto? É uma pequena marca em alguma superfície. E na geometria, o ponto sempre tem um nome, e ele é nomeado por uma letra maiúscula. Então pode ser ponto A, ponto B, ponto C, tá certo? O ponto é a menor das marcações na geometria. Não existe marca menor do que o ponto, ok? Depois do ponto, nós temos a reta. E o que é uma reta? É uma linha fina, né? Sem curva, sem desvios. E é uma linha que não tem começo e nem fim. Por isso que ela é indicada por uma seta nas duas extremidades. Essa seta quer dizer o quê? Que ela continua para a direita, que ela continua para a esquerda infinitamente. E a reta também é nomeada, ela tem nome na geometria. Geralmente nós damos o nome para ela de uma letra também, só que letra minúscula. Por exemplo, aqui R, S, T, U. O importante é que a letra seja minúscula, ok, pessoal? E o terceiro elemento, muito importante, é o plano. O que é o plano? É a superfície, né, onde nós podemos marcar o ponto, onde nós podemos traçar uma reta. Mas essa superfície também é algo infinito. Ela se estende para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ok? Então eu posso dizer que aqui onde eu escrevi, onde eu acabei de escrever, três elementos, ponto, reta, plano, a minha folha de sulfite é o plano. Só que ele é um plano delimitado, olha lá. Ele tem limites, né? Tanto nas laterais quanto nas profundidades aqui, ó, ok? É uma superfície limitada, tudo bem? É um plano, mas é um plano que tem fim. No nosso caso, na geometria, nós estudamos um plano que ele é infinito, ok? Bom, muito bem. O plano, ele também é nomeado. E geralmente ele é nomeado por letras gregas, alfa, beta, não é? Eu nomeei aqui, ó, usei a letra beta, a letra grega beta para nomear o meu plano. No caso aqui, o meu plano aqui que é o sulfite, tá certo? A parede é um plano, o piso é como se fosse um plano. Então o plano é como se fosse aquela superfície onde a gente marca o ponto e traça as retas, tá certo? A gente costuma dizer o seguinte, pessoal, que toda reta ela é composta por infinitos pontos juntinhos. Os pontos são tão juntinhos, tão juntinhos, tão juntinhos que a gente não enxerga, né, a distância entre eles. E aí parece até que eles são parece até que é uma linha diretão, né? Mas na realidade a reta é composta por infinitos pontinhos. E nós costumamos dizer que o plano é composto por infinitas retas tão juntinhas, tão juntinhas, tão juntinhas, que a gente
Ao juntar, né, de tão junta que fica, ela forma o plano que a gente está trabalhando. Ok? Muito bem, então, os elementos importantes que a gente vai estudar a partir de agora é o ponto, a reta e o plano. Tudo bem, pessoal? Agora, olha que legal. Eu tenho pontos que são colineares. Ô, professor, como assim? Quando que os pontos são colineares? Os pontos são colineares quando eles são alinhados numa mesma direção. Observe aqui que eu coloquei 4 pontinhos, um do ladinho do outro. Vocês perceberam? Esses 4 pontinhos, eles são colineares. Se eu traçar uma reta aqui, ó, passando por todos os pontos, lá, você percebe o quê? Que eles estão na mesma direção. Então, os pontos que estão numa mesma direção ou numa mesma reta são chamados de pontos colineares. Só que eu preciso ter 3 pontos ou mais para falar que eles são colineares, ok? Ah, professor, e se eu fizer 3 pontos assim, eles são colineares? Claro que não. Traça uma reta e veja se você consegue unir os 3 pontos na mesma reta. Não consegue. Para unir esse com esse, você traça essa reta. Para unir esses dois, tem que traçar essa reta. Portanto, esses 3 pontos não são colineares. Eles não estão numa mesma direção. Então, os pontos são colineares quando eles estão numa mesma direção, ou seja, numa mesma reta. Muito legal, né, pessoal? Pontos colineares. Agora, nós vamos estudar alguns tipos de retas. Primeiro, são as retas paralelas. Observe aqui, ó. Eu tenho 2 retas, uma do ladinho da outra. A reta R e a reta S. Lembrando que reta são linhas, né, sem curva nenhuma, infinitas. Essa seta indica o quê? Que ela continua para a esquerda e continua para a direita. Então eu tenho 2 retas aqui. Por que elas são chamadas de paralelas? Porque elas nunca se cruzam. Olha que interessante, pessoal. Então quer dizer que se essas retas forem para a direita infinitamente e para a esquerda infinitamente, elas nunca vão se cruzar. Sabe o que isso quer dizer? Que elas sempre mantêm a mesma distância entre si. Essas retas que nunca se cruzam e que mantêm a distância entre si são chamadas de retas paralelas. Interessantes, né, pessoal? Mas não para por aí não. Eu tenho outro tipo de reta. São as retas concorrentes. E qual é a diferença das concorrentes para as paralelas? As paralelas não se encontram. Já as concorrentes se encontram. Olha lá. Retas concorrentes. Elas se cruzam em apenas um único ponto. Então, olha aqui que interessante, pessoal. Eu tenho as mesmas 2 retas que a anterior. A reta S e a reta R. Olha lá. Letras minúsculas. E elas se encontram num único ponto. Olha o pontinho aqui, né? Um único ponto. Portanto, essas 2 retas que se cruzam em apenas um ponto são chamadas de concorrentes. E eu chamei esse ponto aqui de P maiúscula. E as retas minúscula. Antes de passar para a próxima reta, eu quero só lembrar um negócio aqui na reta paralela. Esse símbolo aqui, ó, de 2 retinhas inclinadas entre 2 letras, está querendo dizer o quê? Que você tem uma reta R que é paralela à reta S. Esse aqui é a simbologia matemática, tá bom? Para determinar que essas 2 retas são paralelas. Não esqueçam, hein? Esses 2 risquinhos inclinados entre 2 letras está querendo dizer que você tem 2 retas paralelas. As retas concorrentes se cruzam em apenas um ponto. E por último, a gente vai para as retas coincidentes. Olha que interessante, pessoal. 2 ou mais retas são coincidentes quando elas são sobrepostas. O que quer dizer sobrepostas? Uma em cima da outra, sem tirar nem pôr. Então eu fiz aqui uma reta R. Só tem uma reta aqui, R. E eu vou construir outra reta junto com essa. Vou chamar de S. Só que a reta que eu vou construir é coincidente com a reta R, ou seja, ela tem que estar sobreposta. Então olha aqui, ó. Vou construir outra reta. Estou construindo, ó. Ó. Construir. Essa reta em vermelho eu chamei de reta S. Ah, professor, constrói outra reta sobreposta a essa. Vou construir, ó. Agora de preto. Estou construindo na mesma reta, uma em cima da outra. Essa reta preta eu vou chamar de T. Portanto, eu tenho aqui 3 retas, uma em cima da outra, ou seja, sobrepostas. Quando você encontra retas assim, uma sobre a outra,
você pode dizer que essas retas são o quê? Coincidentes, ok? E como é que você representa? Assim, ó, S é igual a T, que é igual a R, ou seja, elas são coincidentes. Muito legal, né? O papo agora é semirreta. E o que é semirreta? É quando nós temos uma reta e marcamos um ponto nessa reta. E quando a gente marca um ponto, a gente acaba criando duas partes nessa reta. Essas partes que eu criei se chamam semirretas. De novo, o que é semirreta? É quando nós temos uma reta e criamos um ponto nessa reta. Já vou criar o ponto aqui, ó. Ponto, e vou chamar de ponto C. Quando eu marquei o ponto C aqui, o que aconteceu? Eu peguei essa reta e dividi em duas partes, a parte da direita e a parte da esquerda. E são justamente essas duas partes que são chamadas de semirretas, ok? E qual é o lance da semirreta? A semirreta, pessoal, ela tem começo, mas não tem fim. Olha só a diferença da semirreta para a reta. Para começar, a semirreta é a divisão da reta em duas partes, tá certo? A reta não tem fim, nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu marco um ponto, eu crio nessa reta duas partes, e essas partes se chamam o quê? Semirretas. A semirreta ela tem início, ó, no ponto C, mas não tem fim para a direita. Eu vou chamar para esse lado aqui B e para esse lado aqui A. Então eu tenho aqui, ó, quando eu marquei o ponto, eu criei duas semirretas. A semirreta que tem início e vai infinitamente para B. E tem a semirreta que tem início em C e vai infinitamente para A. Olha que interessante, pessoal. Então, na realidade, a semirreta tem início, mas não tem fim, ok? E de onde surge a semirreta? Da própria reta. É quando eu marco um pontinho numa reta e divido ela em duas partes. Sabe como é que eu escrevo a semirreta matematicamente falando? Eu coloco a letra inicial e para onde ela se encaminhou, para o B. E um tracinho em cima. Você percebeu que eu tenho uma seta só para a direita? Isso quer dizer o quê? Isso aqui é uma semirreta. Ela tem início, mas não tem fim. E aqui eu tenho a semirreta CA. Ela começa onde? No C. E termina onde? E vai para onde? Em qual direção? No A. Portanto, olha lá. Eu tenho uma retinha em cima, uma setinha que tem início, mas não tem fim. Muito legal, né, pessoal? Então isso aqui significa semirreta, ok? E quando você tem uma reta com duas setas nas extremidades, o nome já diz, é reta. Elas são infinitas para a direita e para a esquerda. Quando você tem um pedaço de uma reta começando com um ponto e terminando e indo para o infinito, isso se chama semirreta, ok? Muito legal, né? E agora a gente vai para o outro assunto que se chama segmento de reta. De novo, pessoal, ele surge de uma reta, tá bom? E o que é segmento de reta? Quando marcamos dois pontos numa reta. Vamos marcar dois pontos numa reta aqui, ó. Vamos marcar o ponto A e ponto B, ó. Marquei dois pontos numa reta. Esse pedacinho aqui, pessoal, que ficou entre o A e B, ó, vou até fazer de azul aqui, um pouquinho mais do ladinho. Esse pedacinho é uma parte de uma reta, tá certo? É um pedaço de uma reta. Então, quando você marca dois pontos numa reta, esse pedacinho aqui, ó, entre os dois pontos, se chama segmento de reta. Segmento de reta, tá certo? Ou seja, o que é segmento de reta? É o pedaço de uma reta. E ele tem começo e tem fim. Tá vendo? Diferente da reta, que não tem fim nem para a direita nem para a esquerda. Diferente do segmento da semirreta, que tem começo, mas não tem fim. O segmento de reta ele tem começo e tem fim, ó. Ele começa em A e termina em B. E olha como é que é a nomenclatura dele aqui, ó. Começa em A, termina em B. E é um traço em cima. Olha lá, ele tem começo e tem fim. Pode ver que não tem setinha para nenhum dos dois lados. Então, quando você encontrar essa nomenclatura aqui em matemática, você está falando justamente de um segmento de reta, ou seja, de um pedaço de uma reta. Tá certo? Vou desenhar o segmento de reta aqui, ó. Ele começou em A e terminou em B. E lembrando que eu tirei esse pedaço aqui de uma reta infinita. Muito legal, né, pessoal? Muito simples. Terminamos a videoaula de hoje. Vamos para as atividades que vai ser muito legal. Loucura, loucura, hein, pessoal? Que legal, né?
pontos, retas e planos. Muito jóia estudar sobre isso, né, pessoal? Isso é geometria, isso é matemática. Matemática é vida, pessoal. Olha, quero agradecer vocês, viu? Para vocês que assistiram esse vídeo, meu muito obrigado! E até a próxima videoaula com o professor Rodolfo. Um abração a todos!